Olá, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador, porque graças a Ele, mais uma vez estamos aqui reunidos neste santo propósito de aprender, observar e guardar todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus para as nossas vidas, porque grande é o Senhor, poderoso para nos guardar e nos manter firmes até o dia da sua volta, até o dia do seu retorno. Vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus? Feche seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Eterno Deus, soberano e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu beneplácito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado dos perigos, das armadilhas e das astutas ciladas do diabo. O Senhor tem nos protegido e acampado ao nosso redor os seus anjos para nos proteger de todo dardo inflamado, de todo ataque demoníaco. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida. Agradecemos por essa rica oportunidade de aprender um pouco mais da tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, nos perdoe, porque muitas das vezes nos esquecemos do Senhor, nos esquecemos das suas palavras e assim praticamos todo tipo de maldade, toda sorte de iniquidade, todo tipo de pecado e transgressão. Perdoa-nos, ó Deus. Não gostaríamos de te ofender, de te desobedecer, mas a semente pecaminosa ainda habita dentro de nós, pelo que fazemos o que não queremos e aquilo que nós queremos fazer, nós não praticamos. Somos os mais miseráveis homens e mulheres dessa terra. Então tem misericórdia e piedade de nós, nos ensina o caminho que devemos andar e andaremos por ele. Nos ajude a encontrar a senda apertada para alcançarmos a vida em Cristo Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Bom, meus irmãos, mais uma vez aqui reunidos, retornamos a essa magna carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos ler do versículo de número 17 até o versículo de número 23 e vamos pedir ao Senhor que fale conosco por essa palavra em nome de Jesus. Vamos ler a partir do 17. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora houvesse sido escravos do pecado, obedeceste de coração à forma do ensino a que fostes submetidos, vós foste libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz a iniquidades ainda maiores, apresentai, a partir de agora, todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a versão do Rei James, King James, traduzindo para o português do Rei Tiago, amém, irmãos? Então vamos aí para o versículo de número 17 para a gente dar essa introdução. Todavia, graças a Deus, porquanto embora houvesse sido escravos do pecado, obedecesse de coração a forma do ensino que foste submetido. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo estava dando graças a Deus, porque embora no passado nós tivéssemos sido escravos do pecado, obedecendo de coração a forma de ensino que nos foram ensinados, que nós fomos submetidos, Paulo está falando que embora nós tivéssemos tido uma vida de escuridão, uma vida de trevas, uma vida de total escravidão do pecado, onde nós tínhamos o prazer de obedecer de coração. Quando fala em obedecer de coração, ninguém nos obrigava a viver da forma que vivíamos, de acordo com o que nos foi ensinado, porque nós tínhamos o prazer nisso. O nosso coração estava nisso. O nosso coração estava inclinado a toda sorte de iniquidade, a todo tipo de pecado, a todo tipo de devassidão. E o apóstolo Paulo está dando graças a Deus porque, embora no passado tivéssemos sido assim, agora não somos mais. Porque no versículo 18 ele está falando: vós foste libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Glória a Deus mesmo por isso. Graças a Deus por isso. Porque no passado a gente era assim, entregue a todo tipo de maldade, entregue a todo tipo de iniquidade. Irmãos, analise a sua vida no passado. Olha para trás, veja como era a sua vida antes de Jesus Cristo. Quantos prazeres mundanos nós não nos entregávamos. Nós tínhamos o prazer de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus hoje, tudo aquilo que envergonha o nome de Deus hoje. Era nisto que estava o nosso coração, e nós obedecemos no passado de coração, de livre vontade, de livre espontaneidade. Tínhamos o prazer disso. Nós já acordávamos com aquilo que na noite anterior nós tínhamos planejado. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo outro, sem sequer colocávamos na balança se haveria consequências, se haveria condenação, se haveria um julgamento da parte de Deus pelas más obras que nós praticávamos. Mas graças a Deus, embora o nosso coração tivesse submetido a isso no passado, de acordo com a maneira vã e pagã com que nós vivíamos, agora não vivemos mais, porque de acordo com o versículo 18, nós fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos da justiça. Agora, por que está dizendo escravos da justiça? Porque dentro de nós ainda existe um monstro adormecido. Esse monstro se chama homem da iniquidade ou mulher da iniquidade. Ele está apenas dormindo, ele está apenas desmaiado. Se nós não vigiarmos, ele acorda e pratica todo tipo de maldade de novo. Pratica todo tipo de pecado novamente. Por isso que está falando que nós fomos libertos do escravo, nós somos libertos do pecado e nos tornamos agora o quê? Escravos da justiça. Eu quero que você entenda que essa palavra escravo, no original que foi escrita a carta, essa palavra significa dolos. O que quer dizer isso? Escravo, servo, criado, mordomo, empregado. Então eu quero que você entenda, se você foi tornado um escravo, se você se transformou agora num escravo, você não governa mais as suas vontades, você não manda mais nos seus desejos, você não manda mais no seu querer ou no seu arbítrio. Se você foi liberto do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, agora, pelo sangue de Jesus Cristo, você se torna um escravo de Deus. Você agora tem que obedecer a Deus, você tem
tem que se curvar à vontade do seu Senhor. O seu Senhor é Deus, Ele é Deus sobre tudo, sobre todos, sobre todas as vontades, sobre toda a carne, sobre todo o espírito, pois todas as almas pertencem ao Senhor para fazer delas o que Ele quer. Se Ele quiser usar de misericórdia, Ele vai usar de misericórdia, mas se Ele quiser usar para condenação, Ele vai usar para condenação, porque Ele é Deus. Quem é o homem para crucificar a Deus? Quem é o homem para criticar a Deus? Quem é o homem para tentar colocar Deus na parede, para tentar inquirir, para tentar redarguir, para tentar exortar ou criticar a Deus? Se assim Ele quer fazer, assim Ele faz. O homem só crucificou Jesus na cruz do Calvário porque esta foi a vontade de Deus, porque o próprio Jesus, falando com Pilatos ali, ele disse: não sabeis vós que se eu orar ao meu Pai, Ele enviará 12 legiões de anjos e não permitiriam que eu fosse entregue nas suas mãos? Contanto, agora é a hora do mundo, é a hora do príncipe deste mundo. Então, por isso, Deus entregou Jesus para os homens fazerem o que queriam fazer com Jesus. Mas agora, quem somos nós para intentar contra o Senhor? Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, porque Ele é Deus e nós somos mortal, nós somos carne, nós somos pó, nós somos cinza. Se agora nós nos tornamos escravos da justiça, nós temos que obedecer ao nosso Mestre, ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E o apóstolo Paulo está falando: eu falo assim, olha no versículo 19, expresso-me assim nos termos de homem comum por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo está dizendo com esses exemplos, desta maneira, dessa forma, por causa da nossa mente pequena, por causa da nossa pouca inteligência para compreender a grandeza da palavra de Deus. Por isso ele se expressa assim, com termos de homem comum, de homem simples, com linguagem rasteira, com linguagem comum, por causa da fraqueza da nossa carne, para que todos nós possamos compreender qual que é a palavra de Deus, qual que é os termos que Deus quer lidar conosco, quer tratar conosco. Por isso que ele está falando no versículo 19, expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduzem à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. O versículo 19, que é bem grande esse versículo, está dizendo o seguinte: eu estou dizendo a vocês numa linguagem simples para que todos possam compreender, porque vocês ainda não têm inteligência, porque vocês ainda não compreendem as coisas espirituais, porque você ainda está com fraqueza carnal. Porque assim como no passado vocês apresentavam os membros do vosso corpo como escravos da impureza, como escravos da maldade, que te conduziam à iniquidade ainda maiores, a partir de agora vocês devem apresentar todos os membros do vosso corpo como escravos, como servos, como empregados, como mordomos da justiça para a santificação. Se no passado nós apresentávamos o nosso corpo para praticar todo tipo de pecado, danças obscenas, lascívia, adultério, fornicação, todo tipo de carnalidade, trivialidades, bebedices, vícios, orgias, seja lá o que for que você fazia no passado, roubos, latrocínio, todo tipo de mal, porque você era escravo do pecado, a partir de agora você deve usar esse mesmo corpo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que foi batizado nas águas, que foi feita uma nova criatura. A partir de agora você deve apresentar todos os membros do seu corpo,
desde a planta dos pés até o topo da sua cabeça, como escravo da justiça para a santificação. Você não deve entregar o seu corpo mais para o pecado, para praticar todo tipo de maldade. A partir de agora, você deve andar e praticar todo tipo de justiça da parte de Deus para a santificação, porque essa é a vontade de Deus. Você deve inclinar o seu corpo em adoração a Deus, para orar, para o buscar, não usar mais o seu corpo para o pecado, para todo mal. Não vou aqui gastar tempo enumerando os pecados que praticamos com o corpo, mas devemos apresentar o nosso corpo como um soldado de Cristo, como um servo de Cristo, como um criado de Cristo, como um mordomo de Cristo, como um escravo da justiça para a santificação. Essa palavra santificação significa separação. Devemos nos separar de tudo que é imundo, de tudo que é sujo, de tudo que é profano, de tudo que é iníquo, e apresentar o nosso corpo para tudo que glorifica o nome de Deus, para a santificação. No versículo 20, porque quando eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. O que quer dizer isso? Porque quando erais escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. O que quer dizer isso? Como vocês não eram mais escravos, porque quando vocês ainda não eram escravos da justiça de Deus, vocês estavam longe, distante da escravidão de Deus para a justiça e para a santificação, e estavam livres. Quer dizer o que? Vocês estavam longe em relação à justiça de Deus, porque vocês estavam entregues, inclinados, vocês eram escravos do pecado, por isso estavam livres em relação à justiça de Deus. Então, se você não estava livres para praticar todo tipo de pecado, quer dizer que o quê? Se você entregava o seu corpo para praticar pecados, você estava livre da parte de Deus. Você não era escravo de Deus para praticar justiça. Você era livre da servidão de Deus. Você não era serviçal de Deus. Você não era um servente de Deus. Você não era um criado, um empregado de Deus, mas era tudo isso do escravo. Por isso que você estava livre em relação à justiça. Por isso você praticava todo tipo de pecado. Mas agora você não está mais livre em relação à justiça. Por quê? Porque se Deus te justificou por meio de Jesus Cristo, você não é livre, mas você é escravo de Deus. Você é escravo da justiça de Deus. E agora você não é livre para fazer o que quiser. Você agora é escravo de Deus para praticar somente aquilo que honra o nome de Deus, somente as obras de santificação. Por isso agora você é um escravo da justiça de Deus para a santificação. No versículo 21, é uma pergunta: e que fruto colhestes? E que fruto colhestes então das atitudes que agora vos envergonhais? O apóstolo está nos perguntando o que nós colhemos, que fruto nós colhemos de toda a iniquidade que praticamos, que fruto nós colhemos de toda a maldade, de toda a lascívia, de toda a podridão que praticamos, senão frutos que conduz para a morte, que conduz para a perdição. Porque tudo que nós fazíamos no passado, isso nos envergonha hoje. Imagine, eu te convido a usar a sua mente agora, desde o dia que você nasceu até o dia em que você se entregou para Deus, tudo que você praticou de pecado, tudo que você fez de errado às escondidas, quando achava que ninguém estava te vendo, todas as suas mentiras, suas invejas, seus roubos, as suas traições, as suas fornicações, adultérios, tudo que você fez de errado às escondidas. Imagine que você estava sendo filmado por Deus sem você saber, uma espécie de um Big Brother real. E agora todas as suas obras foram gravadas nos DVDs. Imagine agora você assentado na igreja,
no salão da igreja as luzes se apagam e o telão da igreja é ligado e todas as suas obras que foram gravadas no DVD, todos passam a assistir tudo agora. Você teria coragem de ficar dentro da igreja assistindo com os irmãos, eles assistindo todos os pecados que você praticou? Pois é, isso causa só vergonha, não é verdade? Por isso que está falando aí que tudo o que nós fizemos, né, no versículo 21, que todos esses frutos e essas atitudes só nos envergonham. E que fruto colheste então das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Agora o 22. Contudo agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Tudo, irmão, que nós fizemos no passado, meus irmãos, tudo foi apagado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus restaurou as nossas vidas. Tudo que é sujo, imundo e profano e pecador que praticamos foram lavados, apagados, extintos, desarraigados, extirpados da presença de Deus e não existe mais. Tudo foi lançado no mar do esquecimento e agora estamos aqui nas práticas das obras de Deus, cujo fruto é a santificação para a honra e para a glória de Deus, porque essa é a vontade de Deus. E tudo isso hoje nos conduz à vida eterna, porque somos servos de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos, incline-se para as coisas de Deus, para que você ganhe a vida eterna. E o resto o Senhor garantirá, porque essa é a vontade dele para as nossas vidas. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nessa hora. Grande Deus, poderoso Pai, esta é a tua palavra. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor realizou para nós, por meio de Jesus Cristo na cruz. Agradecemos por tudo, porque grande é o Senhor, fiel é o Senhor, ao qual o Senhor vai cumprir essa obra em nossas vidas, porque a obra que o Senhor começou, o Senhor irá terminá-la. Então te peço que nos fortaleça, em nome de Jesus Cristo, nos aprume na tua presença e nos fortaleça. Não nos deixe sozinhos, mas nos conduza, porque dependemos do Senhor, Pai. Te agradecemos, Pai, que assim seja. Amém e graças a Deus.